Traída por quem amei, salva por quem nunca esperei. Essa história foi escrita por mim e Eliane Kempin. Espero que vocês gostem. Agora vamos para a história. Dizem que a felicidade mora nos detalhes, e eu acreditava nisso com todo o meu coração. O sorriso dele quando me olhava, as mensagens de boa noite, meu amor, o toque de suas mãos que sempre me faziam sentir segura, tudo parecia tão perfeito, tão certo, tão nosso. Meu nome é Emma Ali, e eu acreditava no amor. Acreditava na fidelidade, na amizade, e em tudo que as pessoas chamam de para sempre. Estava noiva de Ethan Crawford, o homem que eu julgava ser o amor da minha vida. 5 anos de relacionamento, 2 anos morando juntos, e o casamento marcado para dali a 3 meses. Eu me sentia a mulher mais sortuda do mundo. Tínhamos planos. Uma casa com janelas grandes, filhos correndo pelo quintal, jantares em família. E ao meu lado minha melhor amiga, Chloe, aquela que eu chamava de irmã de alma. Nós crescemos juntas, dividimos segredos, lágrimas e sonhos. Ela sempre dizia que Ethan e eu éramos o casal perfeito, que queria um amor igual ao nosso. Eu acreditava em cada palavra. Nos dias que antecediam o casamento, minha vida era uma mistura de correria e encanto. A escolha do vestido, os convites, os ensaios da cerimônia. Tudo me deixava nervosa e animada. Minha mãe, por outro lado, não parecia tão empolgada. Ela sempre foi fria, o tipo de mulher que acredita que amor é um luxo, e não uma necessidade. Você está se casando bem, Emma. Ele é bonito, tem um bom emprego, e parece te tratar com respeito. Só não se esqueça de manter os pés no chão. Essas foram as palavras dela quando contei sobre o noivado. Eu sorri e concordei, fingindo não me importar com a falta de emoção. No fundo, eu só queria que ela dissesse: estou feliz por você. Mas a verdade é que eu nunca precisei da aprovação dela. Eu tinha Ethan, e achava que isso bastava. Certa noite estávamos todos juntos, eu, Ethan e Chloe, organizando a lista de convidados. Ríamos, bebíamos vinho e o clima era leve. Até que notei algo, os olhares entre os dois. Duravam segundos, mas eram diferentes. Um brilho estranho, como se compartilhassem um segredo que eu não sabia. Sacudi a cabeça e ignorei. Besteira, pensei, eles são amigos também. Naquela época, minha ingenuidade era o que me mantinha viva. Alguns dias depois, Chloe começou a aparecer demais. Sempre tinha uma desculpa: ajudar com os preparativos, trazer amostras de flores, provar o bolo. Ethan parecia não se importar, pelo contrário, ele parecia confortável demais. Mesmo assim, meu coração não queria enxergar. Quando você ama alguém, a sua mente inventa justificativas para tudo. Eu era boa nisso. Me convenci de que estava cansada, estressada com o casamento, e que qualquer coisa podia parecer suspeita. Mas o destino tem um jeito cruel de tirar a venda dos nossos olhos. Naquela semana fui surpreendida com uma ligação do trabalho. Precisavam que eu viajasse por 2 dias para resolver um problema urgente. Ethan me beijou na testa, dizendo que sentiria minha falta. Chloe prometeu cuidar de tudo enquanto eu estivesse fora. Eu não sabia que, ao dizer "volto em 2 dias", estava me despedindo da minha antiga vida. Quando voltei, a casa estava estranhamente silenciosa. Meu coração bateu mais rápido. Subi as escadas com uma sensação que não sei descrever, um aperto, uma certeza amarga. Abri a porta do quarto. E lá estava o meu noivo. Com a minha melhor amiga. O tempo parou. Não houve grito nem raiva. Só silêncio. Um silêncio que gritava mais alto que qualquer som. As lágrimas vieram, mas não imediatamente. Primeiro veio a negação, depois o vazio. E por fim, a dor, aquela que te corta por dentro, mas te obriga a continuar respirando. Eles tentaram se explicar dizendo que simplesmente aconteceu e que eles acabaram se apaixonando. Ethan chorou, Chloe chorou. Mas o que me destruiu de verdade foi o que veio depois. Ninguém ficou do meu lado. Nem meus pais. Nem nossos amigos. Emma, você precisa entender, o amor acontece. Eles se apaixonaram, e não é culpa de ninguém. Foi o que minha mãe disse. Você tem que aceitar que eles se amam. Seja madura. Disse o meu pai. E assim o mundo inteiro me apontou como a vilã de uma história que eu não escrevi. Então eu fui embora. Peguei minhas coisas, engoli o choro e deixei tudo para trás. Naquela noite, olhei pela janela do ônibus e prometi uma coisa a mim mesma. Eu nunca mais seria a mulher que implora por amor. Quando a porta se fechou atrás de mim naquela noite, levei comigo apenas uma mala, um coração em pedaços e o gosto amargo do desprezo.
Deixei para trás o vestido de noiva, os convites, os planos, e as pessoas que por tanto tempo chamei de família. Era estranho perceber que, de repente, eu não tinha mais ninguém. Nem pais, nem amigos, nem casa. Tudo que restava era o som do meu próprio choro ecoando dentro de mim. A chuva caía forte quando cheguei à rodoviária. Sentei em um banco frio, sem destino certo. Só sabia que precisava sair dali, o mais longe possível daquele lugar que me lembrava tudo o que perdi. Olhei para o anel de noivado que ainda estava no meu dedo. Por um instante, hesitei. Depois o tirei devagar e o joguei na lata de lixo mais próxima. Era o fim simbólico de uma vida que não me pertencia mais. Você tem que aceitar, Emma. Eles se amam. A voz da minha mãe ecoava na minha cabeça como uma ferida aberta. Aceitar? Aceitar que fui enganada? Que minha melhor amiga dormia com um homem que prometeu passar o resto da vida comigo? Não, eu não aceitaria. Eu superaria, e isso seria a minha vingança silenciosa. Viajei sem olhar para trás. Acabei parando em uma cidade pequena, distante o bastante para que ninguém me reconhecesse. Consegui um quarto simples em uma pensão e um emprego temporário em uma cafeteria. Nos primeiros dias eu mal falava. Era como se a dor tivesse me deixado muda. Eu acordava, trabalhava, voltava e chorava até dormir. Mas, aos poucos, o silêncio começou a curar o que as palavras não podiam. A solidão me ensinou algo que ninguém nunca me contou. Às vezes, é no fundo do poço que a gente encontra a escada. Um mês se passou. E eu comecei a sentir pequenas faíscas de vida de novo. Uma senhora que sempre comprava o mesmo café sorria para mim todas as manhãs. Um garotinho que passava na porta da cafeteria acenava como se eu fosse parte da rotina dele. E foi em uma dessas manhãs comuns que o destino resolveu me surpreender. Um carro preto caro parou em frente à cafeteria. Daquele tipo que a gente só vê em filmes. Dele saiu um homem alto, elegante, com um terno impecável e olhar sério. Seu nome, como eu descobriria mais tarde, era Curt Sinclair. Ele entrou e pediu um café simples. Mas ficou me observando por um instante, não de forma invasiva, mas curiosa, como se estivesse tentando entender o que havia por trás do meu olhar cansado. Você parece não gostar muito de trabalhar aqui, disse ele com um tom calmo. Sorri de canto. Eu só não gosto muito de acordar cedo. Ele riu, uma risada leve e sincera que me desarmou por alguns segundos. Justo, respondeu, mas tem algo no seu olhar, parece que o mundo te quebrou, e você ainda está tentando entender como se remonta. Essas palavras me atingiram fundo. Ninguém nunca tinha lido a minha dor assim, tão facilmente. Talvez o mundo tenha feito isso mesmo, respondi baixando os olhos. Ele apenas assentiu, sem insistir. Pagou o café, deixou uma gorjeta generosa e foi embora. Mas antes de sair, virou-se para mim e disse: às vezes, as coisas que desmoronam são as que abrem espaço para o que realmente importa. Naquela noite repeti a frase dele dezenas de vezes. Às vezes, as coisas que desmoronam são as que abrem espaço para o que realmente importa. Por algum motivo, ela acendeu algo dentro de mim. Uma centelha, um começo. Não sabia ainda, mas aquele homem seria o ponto de virada da minha vida. O sopro de destino que transformaria minhas feridas em força. Costuma-se dizer que o tempo cura tudo. Mas o tempo não cura, ele ensina. E eu estava aprendendo devagar a existir sem carregar o peso de tudo que perdi. Os dias na cafeteria começaram a ser menos silenciosos. Eu falava mais, sorria mais. Ainda havia dor, claro. Mas ela já não me definia. Depois daquela manhã em que conheci Curt, ele começou a aparecer com frequência. Sempre no mesmo horário, sempre pedindo o mesmo café. Mas havia algo diferente nele, algo que ia além da aparência. Era um tipo de calma que contrastava com o caos que eu sentia por dentro. Eu não sabia muito sobre ele. Só sabia que trabalhava com investimentos, que tinha uma empresa grande na cidade e que, por algum motivo, sempre fazia questão de sentar na mesma mesa no canto da janela. Às vezes, lia algo no celular, outras só me observava discretamente como quem tentava decifrar um enigma. No começo eu me sentia desconfortável. Mas com o tempo, sua presença virou uma espécie de paz silenciosa. Não havia segundas intenções, nem pressa, nem julgamentos, apenas uma presença leve, que me lembrava que o mundo ainda podia ser gentil. Numa manhã fria de inverno, ele apareceu novamente. O movimento estava tranquilo, e ele ficou um tempo a mais que o normal.
Emma, ele disse após um gole do café, você já pensou em fazer algo diferente da sua vida? Diferente como? Perguntei. Como, começar de novo. Recomeçar de verdade em outro lugar com outro propósito. Sorri sem saber o que responder. Já pensei, mas não sei por onde começar. Ele assentiu devagar, olhando pela janela. Às vezes, tudo o que a gente precisa é de alguém que acredite no nosso recomeço. Essas palavras me fizeram tremer por dentro. Eu nunca tive alguém que acreditasse em mim sem querer nada em troca. Daquele dia em diante, Kurt e eu passamos a conversar mais. Pequenas trocas viraram longas conversas. Eu descobri que ele também tinha sido traído, e que sabia o que era ver a confiança se despedaçar nas próprias mãos. Mas, diferente de mim, ele tinha transformado a dor em determinação. Construiu um império financeiro do zero. E aos poucos, me ensinou que o sofrimento podia ser combustível, se eu soubesse usá-lo direito. Com ele, eu voltei a acreditar. Não no amor, ainda não, mas em mim mesma. 2 meses se passaram, e um dia ele me fez uma proposta inesperada. Emma, eu preciso de alguém de confiança para me ajudar com um novo projeto. Você tem talento, inteligência e vontade. O que acha de trabalhar comigo? Fiquei sem palavras. Eu, que há pouco tempo limpava mesas e servia cafés, agora tinha a chance de começar algo novo ao lado de um homem que parecia enxergar em mim o que nem eu via mais. Aceitei, e aquele foi o primeiro passo da nova Emma, a que nasceu das cinzas da antiga. Trabalhar com Kurt era desafiador, mas também inspirador. Ele era exigente, mas justo. E de algum modo, sempre encontrava uma forma de me incentivar. Certa noite, quando ficamos até mais tarde no escritório, ele me olhou e disse: Você tem uma força bonita, Emma. Uma força silenciosa. Não deixe que o passado te convença de que perdeu tudo. Eu não consegui responder. Mas senti algo aquecer dentro de mim, algo que não era mais dor nem tristeza. Era esperança. Naquela noite, quando cheguei em casa, me olhei no espelho. Pela primeira vez, não vi uma mulher destruída. Vi alguém que estava aprendendo a florescer de novo, mesmo depois da tempestade. E eu percebi, a vida não tinha me tirado tudo. Ela só tinha me dado a chance de recomeçar com o que realmente importava, eu mesma. O tempo passou mais rápido do que eu percebi. 2 anos. 2 anos desde que deixei tudo para trás, minha antiga casa, meus pais, os amigos que viraram juízes e o amor que me destruiu. E nesses 2 anos, eu renasci. Com a ajuda de Kurt, construí uma nova carreira, uma nova vida. Passei de garçonete de cafeteria a diretora de marketing da empresa dele. Viajei, estudei, aprendi. E pela primeira vez me senti livre. Kurt sempre dizia que o recomeço não era esquecer o que te feriu, mas aprender a não viver em função da dor. Ele me ensinou a me olhar com orgulho, não como vítima, mas como alguém que sobreviveu. E em meio a essa nova fase, algo entre nós começou a mudar. O carinho virou amizade. A amizade virou cumplicidade. E antes que eu percebesse, o amor havia florescido em silêncio, um amor maduro, tranquilo, sem promessas vazias. Quando ele me pediu em casamento, não chorei como antes. Sorri, porque dessa vez o sim vinha de um coração inteiro. Nos casamos numa cerimônia discreta, à beira do mar. Poucos convidados, apenas pessoas verdadeiras. O som das ondas, o vento leve e o olhar de Kurt bastavam. Enquanto o sol se punha, senti que finalmente tinha fechado o ciclo da dor. Mas o destino sempre gosta de testar a força de quem se reergue. Alguns meses depois do casamento, eu estava em um evento empresarial representando a empresa de Kurt. Caminhava confiante entre os convidados, quando ouvi uma voz que fez meu corpo congelar. Emma, aquele timbre. Era impossível esquecer. Virei lentamente. E lá estava ele. Ethan. O mesmo olhar, o mesmo sorriso, mas havia algo diferente. O brilho arrogante havia desaparecido, substituído por um cansaço visível. Por um segundo, o tempo pareceu voltar. Mas logo percebi, eu não era mais a mesma mulher que ele destruiu. Ethan, murmurei firme. Faz tempo. Ele pareceu surpreso com a minha calma. Eu não sabia que você estava aqui. Você mudou. Está diferente. Sorri. As pessoas mudam quando aprendem com a dor. Ele abaixou a cabeça, envergonhado. E foi então que vi Chloe parada a alguns metros observando de longe, com um olhar que misturava arrependimento e amargura. A conversa foi curta. Mas a partir daquele dia, os fantasmas começaram a ressurgir.
Recebi mensagens de antigos conhecidos, pessoas que antes me viraram as costas e agora queriam reaproximação. Descobri que o relacionamento de Ethan e Chloe havia desmoronado, traições, dívidas, humilhações públicas. O mesmo círculo que os aplaudiu quando me julgaram, agora os condenava. O karma tinha feito o seu trabalho. Mas eu não senti prazer. Senti paz. Certa noite, enquanto eu e Kart jantávamos em casa, meu telefone tocou. Era um número desconhecido. Atendi. Do outro lado, uma voz fraca, tremida. Minha mãe, Emma, ela disse, entre soluços. Nós erramos com você. Tudo desabou aqui, e eu só queria te ver. Por um instante, o silêncio me sufocou. Meu coração se dividiu entre a ferida e a compaixão. Mãe, o perdão existe, mas voltar ao passado não. Respondi com a voz calma, mas firme. Ela chorou mais, pedindo uma chance. Mas eu sabia, o perdão não significava permitir que me ferissem outra vez. Depois da ligação, Kart me abraçou. Você fez o que devia, Emma. Às vezes, perdoar é seguir em frente sem carregar mais ninguém nas costas. E ali, nos braços dele, percebi. O amor verdadeiro não é aquele que te completa, é o que te respeita. A justiça não veio com vingança. Veio com paz. E pela primeira vez eu senti que o universo tinha colocado tudo no lugar certo. Naquela noite, enquanto olhava o mar pela janela, pensei. Eu fui traída por quem amei. Mas fui salva por quem nunca esperei. E essa foi a minha maior vitória. Por muito tempo, eu me perguntei o que diria se algum dia os encontrasse de novo. Se olharia nos olhos deles com raiva, com tristeza ou simplesmente com indiferença. A resposta chegou sozinha quando o destino decidiu colocar todos diante de mim, no mesmo salão, na mesma cidade onde tudo havia começado. Era um evento beneficente organizado por Kart. Uma noite elegante, cheia de pessoas influentes. Eu, agora Emma Sinclair, esposa de um milionário e diretora de uma das empresas mais respeitadas do país, usava um vestido preto que exalava força e serenidade. Mas o que realmente me fazia brilhar não era o luxo, era a paz no meu olhar. E então, entre os convidados, vi rostos que me congelaram por dentro. Meus pais, Ethan, Chloe. O passado inteiro reunido diante de mim. Minha mãe foi a primeira a se aproximar. O tempo havia apagado parte do seu orgulho. As rugas em volta dos olhos denunciavam arrependimento. Emma, ela começou, a voz trêmula. Eu nem sei o que dizer. Você está tão diferente, tão linda. Eu cresci, mãe. Respondi calmamente. A dor ensina mais do que qualquer escola. Ela suspirou, tentando conter as lágrimas. Eu errei muito com você. Acreditei nas pessoas erradas, fui dura demais e perdi a filha que eu mais amava. Essas palavras doeram, mas não mais como antes. Você não me perdeu, mãe. Você só me ensinou a me encontrar longe de você. Logo depois, Ethan e Chloe se aproximaram. Os dois estavam visivelmente abalados. Ethan já não tinha aquele brilho confiante. Chloe parecia uma sombra da mulher que um dia eu chamei de irmã. Emma, Ethan sussurrou com os olhos marejados. Eu não espero que você me perdoe, mas preciso te dizer, eu me arrependo de tudo. Eu o encarei com tranquilidade. Por dentro, senti uma mistura estranha, não era raiva nem amor, era libertação. Ethan, você não precisa do meu perdão. Precisa se perdoar, porque o que você fez diz mais sobre quem você era do que sobre quem eu fui. Ele baixou a cabeça, sem palavras. Chloe tentou se aproximar, os olhos cheios de culpa. Emma, eu não tenho justificativa. Eu só queria que você soubesse que paguei por tudo. Chloe, interrompi suave, mas firme. Eu não quero ver você pagar. Eu só queria que tivesse sido sincera. Mas o destino já cuidou disso, não é? Ela chorou em silêncio. E pela primeira vez eu não senti pena. Senti paz. Mais tarde, Kart se aproximou e segurou minha mão com aquele olhar sereno que sempre me acalmava. Está tudo bem? Ele perguntou. Assenti. Está. Pela primeira vez, está. Ele sorriu. Você lidou com isso do jeito mais bonito que existe, sem vingança, sem ódio. Sorri de volta. Porque eu aprendi que o perdão não é para eles, Kart. É para mim. Perdoar é o preço da liberdade. Quando a noite terminou, saímos juntos, de mãos dadas. O vento tocava meu rosto, e a cidade parecia mais leve, mais viva. Olhei para o céu e pensei em tudo que vivi, nas lágrimas, nas perdas, nas noites sem dormir. Tudo tinha me trazido até ali.
A mulher que um dia foi humilhada e abandonada agora caminhava com dignidade, amada, respeitada, feliz. E no fundo do coração, eu soube. Eu venci, mas o destino ainda guardava algo para mim. Porque às vezes, mesmo quando o passado é deixado para trás, ele ainda tenta voltar. E eu estava prestes a descobrir que o perdão é apenas o primeiro passo, e que a verdadeira justiça vem quando a vida se encarrega de mostrar quem você se tornou. Alguns meses se passaram desde aquela noite. Desde que olhei nos olhos de quem me destruiu e senti nada além de paz. Eu achava que ali a história terminava, mas o destino ainda não tinha encerrado seu acerto de contas. A vida tem um jeito curioso de devolver tudo o que lançamos ao mundo. E sem que eu fizesse nada, o que antes foi sombra começou a se desfazer diante de mim. A queda de Ethan. Ouvi falar dele pela primeira vez através de uma notícia. A empresa que ele tanto se gabava de ter herdado estava à beira da falência. Negócios mal feitos, más escolhas, traições internas. Era quase poético. Alguns meses depois o encontrei por acaso, numa cafeteria discreta, onde costumava ir para escrever. Ele estava diferente. Roupa simples, olhar vazio, mãos trêmulas. Quando me viu, levantou devagar, envergonhado. Emma, eu juro que tento seguir em frente, mas parece que tudo me cobra o que fiz com você. Olhei para ele e pela primeira vez senti compaixão verdadeira. Talvez não seja castigo, Ethan. Talvez seja a vida te pedindo para mudar. Ele sorriu triste. E você? Está feliz? Sim, respondi com sinceridade. Porque eu aprendi que felicidade não se constrói com o que perdemos, mas com o que escolhemos depois da dor. Ele baixou o olhar. E naquela despedida silenciosa, senti que o ciclo estava completo. O destino de Chloe. Quanto a Chloe? O que antes era glamour e vaidade virou solidão. Ouvi dizer que o casamento deles havia terminado. Ethan tentou consertar, mas ela já não era a mesma. Carregava culpa demais para sorrir. Um dia, ela me mandou uma carta. Não pedia perdão, só dizia que agora entendia o peso da perda, e que nada que tivesse ao lado dele valeria a amizade que destruiu comigo. Li aquela carta em silêncio. E ao contrário do passado, não chorei. Apenas fechei os olhos e agradeci. Porque o perdão verdadeiro não é esquecimento, é lembrar sem sentir dor. Com o tempo eu e Kurt ficamos ainda mais unidos. Ele era meu porto seguro, o equilíbrio que sempre sonhei. Com ele aprendi o que é amor de verdade, aquele que não cobra, não sufoca, não fere. Começamos projetos juntos, viagens, risadas, planos. Mas, acima de tudo, construímos paz. E eu descobri que não há vingança maior do que ser feliz onde disseram que você não conseguiria. Anos depois, voltei à minha cidade natal. Não como a menina traída que partiu com o coração em ruínas, mas como a mulher que venceu. Minha família, antes distante, me recebeu com lágrimas. Meus pais, agora envelhecidos e arrependidos, pediram perdão entre soluços. Nós falhamos com você, filha, meu pai murmurou. Achamos que amor justificava tudo, e esquecemos de te proteger. Eu os abracei, não porque eles mereciam, mas porque eu merecia estar em paz. Ao sair de lá, olhei para o céu. O mesmo céu que tantas vezes testemunhou minhas lágrimas agora via meu sorriso. Pensei em tudo que vivi, nas dores, nas perdas, nas despedidas. E percebi algo. O destino pode até se atrasar, mas ele sempre faz justiça. Aquele foi o fim de uma história e o início de outra, a minha, feita de recomeço, amor e coragem. Porque um dia fui a mulher que todos julgaram. Mas hoje, sou a mulher que o destino escolheu para vencer. Dizem que o tempo cura tudo. Mas o tempo sozinho não faz milagres, é o que fazemos com ele que nos transforma. Faz anos desde o dia em que deixei o passado para trás e comecei a viver ao lado de Kurt. Hoje, quando olho no espelho, não vejo mais a mulher destruída por uma traição. Vejo alguém que se reconstruiu com calma, lágrima por lágrima, até florescer. Nossa casa fica diante do mar. Todas as manhãs, a luz do sol atravessa as cortinas e me lembra de que sobrevivi. Que o pior já passou e o melhor chegou para ficar. Kurt sempre acorda antes de mim. Ele gosta de preparar o café, colocar música suave e deixar o cheiro de pão fresco se espalhar pela casa. Essas pequenas coisas, gestos simples, cheios de amor, são o que fazem minha alma descansar. Ao lado dele, descobri que amor não é fogo que queima. É abrigo que acolhe. E que o verdadeiro amor não tenta nos consertar, ele nos aceita inteiras, mesmo com as cicatrizes. Com o tempo, transformei minha dor em algo bonito.
Criei uma fundação para ajudar mulheres que, assim como eu, foram traídas, abandonadas, quebradas, mas que ainda têm força para recomeçar. A cada história que escuto, reconheço fragmentos do que já fui. E quando vejo essas mulheres se levantando, percebo que minha missão é essa: mostrar que a dor não define ninguém. Cart me apoia em tudo. Ele diz que meu coração é o que mais admira em mim, não o que ama, mas o que continua amando mesmo depois de ter sido ferido. De vez em quando, o destino me lembra dos rostos que um dia doeram. Ouço falar de Ethan tentando se reconstruir em silêncio, longe dos olhares, e de Chloe morando em outro país, buscando um novo começo. Eles seguiram seus caminhos, assim como eu segui o meu. E finalmente eu os perdoei por completo, não porque eles pediram, mas porque eu merecia essa leveza. Perdoar foi o último elo que me prendia ao passado, e quando ele se quebrou, eu fiquei livre. Numa tarde tranquila, sentei na varanda observando o mar. Cart se aproximou com um olhar calmo e um sorriso que ainda me faz sentir segura. No que está pensando, meu amor? Perguntou. Em como a vida é imprevisível, respondi. Um dia ela te quebra e no outro te faz agradecer por tudo o que passou. Ele se sentou ao meu lado e segurou minha mão. O que importa é que você nunca desistiu, e por isso o universo te devolveu tudo em dobro. Sorri, porque era verdade. Eu perdi quase tudo, mas ganhei o essencial. Agora, entendo que o verdadeiro final feliz não é o casamento, a riqueza ou o perdão dos outros. É a paz de deitar a cabeça no travesseiro e saber que você sobreviveu àquilo que jurou que te destruiria. Fecho os olhos e escuto o som das ondas. A brisa toca meu rosto suave, como se o tempo me acariciasse dizendo: você conseguiu. E consigo sorrir com o coração leve, porque hoje sei. Eu não precisei de vingança nem de aplausos. Bastou viver o suficiente para ver o destino colocar cada peça no seu lugar. E essa é a minha vitória. Não há mais ruidosa, mas a mais verdadeira. Não há que todos veem, mas há que a alma sente. Porque um dia fui traída, esquecida e sozinha. Mas hoje sou amada, plena e livre. E esse sim é o meu novo amanhecer. Fim.